Oi, crianças lindas do Jardim de Tia Gil, que Tia Gil ama, ó, de paixão. Ama mesmo, de verdade. Do fundo do coraçãozinho, que tá apertadinho assim de saudade. Hoje, na nossa aula de cidadania, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, certo? Preciso que vocês realmente prestem muita atenção. Porque isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia e não é muito legal. A gente vai falar sobre combatendo o trabalho infantil, tá? O que é o trabalho infantil, Tia Gil? É quando a criança é obrigada a trabalhar, certo? Ela não completou 16 anos ainda. E mesmo se ela completar 16 anos, ela só pode trabalhar se for naqueles programas que o governo lançou, que é o programa de menor aprendiz. Mas até os 16 anos, a criança, por lei, não pode trabalhar, certo? É crime o trabalho infantil. Muito embora isso hoje em dia ocorra muito. Porque muitas crianças têm vivido essa situação. A gente vai na rua, né? A gente vai no centro da cidade, às vezes até no ônibus mesmo. Tem crianças vendendo doce, vendendo bala. Tem crianças limpando para-brisa de carro. Enfim, é trabalho infantil, é crime, é proibido por lei. Não se pode colocar uma criança na rua para trabalhar. Quando se coloca uma criança na rua para trabalhar, está privando ela do direito dela de viver a infância dela. O que é o direito dela de viver a infância dela? É o direito dela de brincar, o direito dela de estudar, o direito de ir à escola. Porque quando a criança trabalha, ela se cansa e ela perde a disposição para ir à escola, ela perde a disposição para brincar, perde a disposição e aquilo que é direito dela, por lei, é direito dela. Quando ela nasce, ela já nasce com aquele direito adquirido, tá? Então, o trabalho infantil realmente é crime. Muito embora isso aconteça muito hoje no nosso país, ainda hoje no nosso país, aconteça muito essa questão do trabalho infantil, certo? Outra coisa interessante também é que quando essas crianças são expostas ao trabalho infantil, elas podem sofrer algumas consequências em relação a isso. Que consequências são essas, Tia Gil? São várias. Só que aí eu relacionei 3 para a gente falar mais detalhado sobre elas, tá? A primeira consequência que Tia Gil relacionou foi a questão da audição, certo? A questão da audição. O que é que acontece com a questão da audição? Olha só, eu vou para a cidade, para o centro da cidade, ou eu vou em algum outro local, aí eu encontro aquelas crianças que estão trabalhando na rua, nos sinais de trânsito, vendendo doce, vendendo bala, limpando para-brisa de carro, entregando panfleto, né, às vezes entregando alguma coisa assim que pediram para elas entregarem, aqueles papelzinhos pedindo auxílio, pedindo ajuda, enfim. Quando acontece isso, significa que aquela criança já está ali há um bom tempo, às vezes o dia todo, às vezes até emenda pela noite, ali durante aquele tempo. Então, passa um carro, passa um ônibus, buzina, as pessoas discutem, gritam, barulho de carro de som, inúmeros barulhos. Aquilo ali, gente, ó, vai afetando a audição dela, porque aquela criança era para ela estar em casa, no aconchego do lar dela. Era para ela estar num ambiente sossegado, tranquilo, para que ela tivesse um desenvolvimento. E quando chegasse à fase adulta, ela fosse uma pessoa adulta tranquila, uma pessoa centrada, uma pessoa com condições normais para trabalhar. E não uma pessoa que tivesse algum tipo de perturbação ou distúrbio causado por tanto barulho que foi escutado na infância, tá? Outro dado que Tia Gil separou para a gente conversar foi com relação a acidentes. Como assim com relação a acidentes? Olha só,
As crianças, elas não têm tanta experiência no trabalho. Às vezes, acontece até com o próprio adulto, que já trabalha naquela função há muito tempo. Mas a criança, ela não tem experiência no trabalho. Então, um exemplo, ela está vendendo coisa ali no sinal, aí ela não vê, passa no momento em que o carro vai passar, ou corre para atravessar de repente, o carro atropela. Então, sofreu um acidente, fazendo um trabalho que não era permitido ela fazer. Outro tipo de acidente, aí tá ali, aí resolve acender o fogo para alguma coisa, vai e se queima, né? Ou resolve mexer com substâncias que não é para ela mexer, para vender, e acontece uma queimadura na pele, ou às vezes até no próprio corpo, na visão, enfim. São acidentes que elas estão correndo o risco de sofrer por um trabalho que não é permitido a elas realizarem, certo? Que estão cometendo uma infração por conta de adultos que não são responsáveis, certo? E o outro dado que Tia Gil separou para a gente falar sobre ele são a questão dos abusos, certo? Os abusos. O que tem relacionado aos abusos? A criança na rua, ela está exposta a ser agredida por um adulto malfeitor, ela está exposta a ser maltratada por uma pessoa que não tem a responsabilidade de saber que aquela criança está ali desamparada. Então, muitas vezes as pessoas maltratam, xingam, até batem mesmo, espancam, fazem outro tipo de maldade. Enfim, elas estão correndo o risco de abusos, realizando aqueles trabalhos na rua, quando, na verdade, não é responsabilidade delas realizar aquele trabalho. É falta de responsabilidade do adulto responsável por aquela criança que expõe aquela criança àquela situação, tá? Agora, nós vamos falar com relação a uma pesquisa que foi realizada. Então, existe uma pesquisa que foi realizada mundialmente e foi descoberta, através dessa pesquisa, que a cada 10 crianças, uma está vivendo trabalho infantil. Ou seja, cada vez que a gente conta 10 crianças no mundo, uma está participando do trabalho infantil. Então, é uma quantidade muito grande, gente. A gente fala assim, deve ser só uma, Tia Gil, mas é no mundo inteiro. A cada vez que você conta 10 crianças, uma está realizando trabalho infantil. Se você contar 100 crianças, 10 já estão realizando trabalho infantil. Se você contar 1000 crianças, 100 já estão realizando trabalho infantil. Então, são crianças que não estão na escola, crianças que não estão na segurança do seu lar, crianças que não estão tendo tranquilidade, que é um direito delas, que não dormem um sono tranquilo, que não têm alimentação na hora certa, enfim. É um crime muito grande que está sendo cometido contra essas crianças, certo? Então, essa pesquisa foi realizada e chegou a esta conclusão através de dados colhidos durante a pesquisa, tá? Outra coisa interessante também, que muita gente confunde, é a questão do trabalho infantil e do dever da criança. Gente, trabalho infantil é uma coisa, dever da criança é outra. Aí você, Tia Gil, eu estou em casa, minha mãe bota para lavar os pratos. Isso não é trabalho infantil, gente. Isso é você ajudar a sua mamãe. Naquele momento ela está sozinha, está muito ocupada. Aí ela pede assim, enxuga aqui esse pratinho para mim, ou então lava esse pratinho para mim. Isso não é trabalho infantil, tá? Isso é ajuda, é até um dever da gente humanitário, querer ajudar o papai e a mamãe, não é? Aí, às vezes, o papai tá muito ocupado, não deu tempo para ele jogar o lixo. Aí ele diz, vai ali, bota esse lixo ali na lixeira. Isso não é trabalho infantil, é dever nosso ajudar o nosso papai e a nossa mamãe. É dever nosso ajudar aqueles que estão vivendo com a gente. E até mesmo na escola, ou até mesmo em outros locais que a gente frequente, esse tipo de atitude não é trabalho infantil não, viu, gente? Isso aí é o dever da criança. Então, a gente não pode confundir trabalho infantil com dever da criança, tá? Uma coisa é a criança ser explorada trabalhando. A outra coisa é a criança realizar os deveres dela, né? Perante a sua família, perante a sua escola,
Enfim, certo? Uma coisa é diferente da outra, que a gente não pode confundir. Outra coisa também é que o Nordeste é o campeão no trabalho infantil. Isso é um dado horrível, até vergonhoso, né? Que a nossa região Nordeste, no Brasil, ela é a campeã no trabalho infantil, ou seja, ela está liberando o número de crianças que trabalham sem idade, que são exploradas para trabalhar. Então, isso é uma coisa vergonhosa. Isso é um dado bonito da gente expor. É um dado horrível, é um dado feio, é um dado vergonhoso para o nosso Nordeste. Que nós sejamos campeões, não é, no trabalho infantil. Na verdade, o trabalho infantil não era nem para existir na nossa região. Quanto mais que nós fôssemos campeões nesse dado tão absurdo, tá? E outra coisa também é que, às vezes, essa prática do trabalho infantil, ela ocorre para ajudar nas finanças da casa, mas isso não justifica, tá? Não é porque eu vou pegar o meu filho, botar ele para trabalhar na rua para ele ajudar das despesas de casa. Ele é uma criança, tem 5, tem 6 anos, tem 7, tem 8, tem 10. Ah, não, você vai trabalhar para me ajudar com a despesa da casa. Não. Isso é errado, certo? O adulto, ele não pode colocar a criança na rua para trabalhar, para ajudar nas despesas de casa, não, gente. Não pode de jeito nenhum, isso é proibido por lei. Você está privando a criança do direito dela, de viver a infância dela. Isso não pode acontecer de forma alguma. Ah, minha tia Gil, mas eles vivem numa situação muito difícil, passam necessidades, certo? Tudo bem, eu entendo que existem famílias que vivem em situações vulneráveis, que passam por necessidades, que passam por situações difíceis, mas isso não dá o direito de colocar a criança na rua para trabalhar, para ajudar no sustento da casa, porque existem adultos que colocam a criança para trabalhar e ficam em casa, ó, descansando. Outro crime bárbaro. Você está expondo seu filho a acontecer qualquer coisa de ruim com ele, enquanto você está em casa descansando. Às vezes a gente passa no sinal, tá? As mães lá sentadas na calçada, não é? E as crianças tudo na rua, vendendo bala, vendendo doce, vendendo cocada, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo água, e elas lá sentadas. A gente está errado. Isso é crime por lei, tá? E para finalizar a nossa aula, eu vou falar para vocês sobre um órgão que ele foi criado, certo? Para proteger esses direitos das crianças. Esse órgão, ele é chamado de ECA, tá? É o ECA. O ECA nada mais é do que o Estatuto da Criança, e do Adolescente, tá? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que quer dizer estatuto, tia Gil? Estatuto quer dizer leis. São as leis que foram criadas para proteger o direito da criança e do adolescente, certo? Todos os direitos que são dados à criança quando ela nasce e ao adolescente quando ele completa a idade do adolescente estão escritos nesse estatuto. Foram elaboradas as leis e foram fazer parte desse estatuto, tá? O ECA, gente, ele foi criado no dia 13 de julho, de 1990, tá? O ECA, ele foi criado no dia 13 de julho de 1990. Então, desde então, essas leis, elas passaram a ter valor, passaram a ter validade, e elas têm que ser cumpridas. Vocês veem que às vezes a gente está em casa, aí vê na televisão, passou falando sobre uma criança que estava sofrendo abuso.
Não pode, certo? Existe o órgão que defende aquilo, existe a delegacia que defende aquilo, que vai atrás de apurar os fatos e punir conforme a lei que está nesse estatuto, tá? Então, assim, foi uma ideia muito brilhante, né, criar, porque aí foi recuado mais, das pessoas ficaram mais receosas em achar que tudo pode se fazer com uma criança, e não é bem assim, não é verdade, tá certo? Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula, lembrando para vocês que a atividade de cidadania está no livro de geografia, tá? A atividade de cidadania está no livro de cidadania, perdão, no livro de geografia, nas páginas 108 e 109. E tia Gil ainda passou também uma atividade no caderno, tá? Beijos, que papai do céu abençoe o final de semana de vocês. Tudo de bom. E que na próxima semana estejamos aqui todos, ó, juntinhos, grudadinhos de novo, tá? Beijo!